A senhora tem uma visão de guerra nos ares. Anjos do Senhor em batalha contra exércitos malignos. E no meu propósito que eu lancei domingo, eu só estou trabalhando às 9 às 3 da tarde e às 9 da noite. 9 da manhã, 3 da tarde, 9 da noite. E coincide com esse horário. Ontem eu fiz isso lá na, na Leste, anteontem. E fiz com a intenção também de passar para eles. E serve aqui como intenção também para quem não começou, se colocar nesse propósito. Fique de pé, em nome de Jesus. A batalha nos ares. E que a nossa oração possa fortalecer os exércitos do Senhor nessa batalha. Porque nós estamos numa batalha espiritual muito forte. Hoje eu falei para a Silvia que eu soube a respeito do Boechat da Bandeirantes, e eu falei, faça o boicote. Toda vez que ele apareceu, eu já corto. Aí fiquei pensando em cortar também a Bandeirantes, porque fizeram uma coisa indecente lá em Porto Alegre, com pornografia infantil, com zoofilia, com ofensas à fé no Senhor Jesus e blasfêmias ao próprio Senhor. E aí tiraram aquela coisa, então se levanta toda essa ala da imprensa esquerdizada e fica agora chamando de nazistas e coisas assim, a nós que não aceitamos essas coisas como arte, nem como coisa que se mostre para crianças, mesmo para adultos. E ele foi lá nos atacar. Então eu me levanto também contra ele e não assisto mais aquele homem falando. E pus um propósito, todos os que agirem dessa forma e todos que falarem dessa forma, eu também não vejo mais. Em nome de Jesus, levanta nossas mãos agora e vamos orar pelo país. Contra toda mentira, contra toda corrupção, contra toda inverdade, nós levantamos nossa mão, Senhor, e nossa oração é no sentido de que o Senhor possa, através dela também, fortalecer os teus exércitos nessa batalha contra as trevas, porque o país está mergulhado numa intensa batalha contra as trevas. E agora, Senhor, levantamos nossa mão também porque temos notícia de que há um processo aberto, ou tentativa de abrir processo contra toda essa corrupção na política, e no Congresso, e no Senado, e na Câmara. E nós sabemos que quem vai julgar se esse processo vai para frente são os próprios réus. Eles é que vão definir, Senhor. Portanto, nós estamos sem solução, a não ser a tua. Levantamos nossa mão porque reconhecemos que só do Senhor pode vir salvação. Só do Senhor pode vir vitória, mas do Senhor vem, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor odeia a mentira. Nós clamamos por essa nação. Tem misericórdia de nós. Reconhecemos o pecado do povo, o nosso junto com deles, porque esta nação tem blasfemado muito contra o Senhor. Mas pedimos que eu tenha misericórdia e perdoa. Perdoa e limpa. Perdoa e purifica, Senhor. E traz vitória para o teu povo aqui nessa terra. E une o teu povo em combater a mentira de toda espécie. Mentira é mentira. E o Senhor é verdade. E nós dizemos que somos teus. Então temos que ser da verdade. Que combatamos toda e qualquer mentira, de onde ela venha, Pai. Em nome de Jesus, levantamos nossas mãos e te agradecemos. Amém, amém. Glória ao teu nome. Aleluia, igreja. Amém. Desculpe colocá-los no meu propósito, mas de repente você ainda não estabeleceu, você pode estabelecer isso. 9, 3 da tarde e 9 da noite. E aí, de repente, você interrompe o que está fazendo. Glória a Deus. Amém. Abra a Bíblia em Isaías 61. É o meu tema dos últimos dias. Eu não quero pregar, quero só ler e obter a aplicação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Palavra profética que se referia ao Messias, da qual o Senhor Jesus, em Nazaré, tomou posse, na sinagoga, quando leu esse texto. O versículo 2 fala, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui, porque o dia da vingança é para mais tarde. Este é o ano aceitável do Senhor, se refere a uma época, a um período. E quando ele, depois de ressuscitado, enviou os discípulos, soprou sobre eles. Disse, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E nós sabemos por esta palavra que ele começou o ministério debaixo da unção do Espírito. E ele falou, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ele nos envia debaixo desta mesma unção. Portanto, essa unção está sobre os filhos de Deus, está sobre a igreja. E se esta unção está sobre a igreja, esses 4 efeitos têm que ser alcançados. O poder para pregar as boas novas, a cura dos quebrantados de coração, a libertação dos cativos e a liberdade aos algemados. Quebrantados de coração, feridos de alma. O Espírito do Senhor está aqui. A libertação aos cativos é aquela prisão de mente que todos nós passamos pelas lembranças do passado que nos aterrorizam. Às vezes uma pessoa é cheia de medo e não sabe o que provocou o início desse medo. E está lá atrás, e precisa ser tratado, e precisa ser curado. Assim diversas outras coisas. E quando fala e por liberdade dos algemados, está falando de pessoas que já chegaram nesse processo a ser realmente dominados por demônios das terras. E aí vem a libertação que o Senhor dá. E no verso 3, e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqueles que no povo de Deus estavam passando por estas coisas, o Senhor agora os chama de carvalhos de justiça, tremendas árvores, frondosas, enraizadas, fortes, nada pode abalar. Quem são carvalhos de justiça? Quem são carvalhos de justiça? Quem são destinados por Deus a serem carvalhos de justiça? Todos que estão, que têm o Senhor Jesus. Olhe para si mesmo e se enxergue como um carvalho de justiça. Ah, mas eu estou tão frágil, estou balançando com o vento. Precisa ser curado. A unção do Espírito cura. E nós vamos voltar a dar ênfase a isso nesta igreja, porque os crentes não têm que ter cinzas, têm que ter uma coroa, não têm que ter luto. Os cristãos não têm que estar chorando, mas têm que ter óleo de alegria. Tem que ter louvor na sua boca em vez de ter um espírito angustiado. E tem que ser firmes, porque plantados pelo Senhor. Agora, a gente pouco presta atenção na palavra quando está lendo. Para que o Senhor nos plantou? Para que o Senhor nos plantou como árvores frondosas, poderosas, firmes? Para quê? Então o Senhor quer ser glorificado em nossas vidas. E para que essa glorificação chegue às vidas dos crentes, para que o Senhor seja glorificado neles, é necessário que todos esses 4 itens, que é a obra de Jesus, que é a obra do Espírito Santo em nós, tem que ser alcançados. Todos que estão aqui têm direito a ser curados no coração, a ser libertos na alma e a serem livres no seu espírito. Sem nenhuma opressão maligna. Para que se cumpra então o verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Está falando de toda a história de nossa vida, da nossa família e também quando nos congregamos num grupo como igreja, que esta reconstrução, que essa saúde, que esta sanidade atinja o povo de Deus.
Você tem direito a isso. Está debaixo da vocação do nosso Messias, de Jesus Cristo, Senhor. E esta vocação ele passou a nós. Eu não sei o quanto essa palavra atingiu você agora. Fique de pé no seu lugar. E se você foi tocado por alguma lembrança, por alguma coisa, tome posse dessa palavra agora. Se quiser, mantenha a Bíblia aberta para poder lembrar o que é prometido a você. E tome posse. Se você anda debaixo de enfermidade, se você anda embaixo de enfermidade de alma, se você suspeita que está amarrada e dominada pelas trevas, você coloque diante de Deus agora. E se a tristeza domina o teu coração, tome posse da alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. E se tem coisas para ser reconstruídas na sua vida, tome posse do poder do Senhor. Que o Senhor venha também com esse espírito de ressurreição também sobre nós agora como igreja, Pai, para quebrar toda iniquidade, toda treva, toda palavra lançada, Senhor, que possa estar prejudicando esta obra do Senhor. Mas a tua unção está aqui e nós cremos e tomamos posse e vamos nos levantar e que o Senhor nos transforme em verdadeiros guerreiros do Senhor. Ministros da vareda de fogo, em nome do Senhor Jesus. E que caia sobre esta igreja agora a tua unção. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba esta unção em nome do Senhor Jesus. E se fortaleça na sua fé, se fortaleça no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Não falei muitos versículos, mas quando o pastor falou a primeira vez das coisas contaminadas, eu me lembrei de Daniel. E a gente às vezes acha que a gente ou vai em algum lugar que não tem nenhum problema, ouve alguma coisa que as pessoas falam, mas tudo bem, eu não estou me preocupando com isso. Mas aquilo vai contaminando a vida da gente. E eu me lembrei de Daniel, e no capítulo 1, no primeiro versículo, fala: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Eu vou pulando aqui porque é muito comprido, você conhece toda a história. No versículo 6 ele fala: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Finas iguarias. Não era comida podre, estragada, eram finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E a gente já sabe o que aconteceu, o eunuco ouviu aquilo que Daniel falou, e ele, no 14 fala, ele atendeu e se experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Quem será que o Daniel e os outros amigos, mudando a comida, fez com que eles tivessem uma aparência mais formosa? O Senhor. Quem fez Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? Não foi Daniel que fez isso sozinho. Resolveu Daniel porque ele era tão bacana. O Senhor tocou em Daniel e ele resolveu firmemente não se contaminar. E hoje o pastor estava falando isso. E é verdade, a gente vai se contaminando com as coisas que a gente ouve. Mas não tem problema, porque isso entra e não me faz mal. Aquilo vai entrando e o diabo é muito astuto. Hoje você ouve aquilo, você acha tudo. Não é isso que eu penso. Amanhã você continua ouvindo, daqui a pouco você está pensando da mesma maneira. Nós estamos, né? Não vou por você. Nós estamos pensando. E nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz. Os dias são maus. E a gente às vezes vamos fazendo as coisas que acaba entristecendo o Senhor. Eu estava comentando com a Silvia
Quando nós fomos a Foz do Iguaçu em janeiro, e estávamos passeando, eu e a Priscila, e de repente tinha um lugar que fala que é um lugar que tem todas as igrejas, é messiânica, é budista, é lá do espírita. E sabe, você fala, mas é cultura isso. O que eu vou fazer num templo budista? Conhecer? Para quê? Num templo católico. Já fui católica. O que eu vou fazer lá? Ah, mas é turismo, é cultura. Então eu vou num centro de macumba para saber como é que funciona aquilo, porque eu quero conhecer. Eu acho que não é por aí. Eu creio que não é isso que o Senhor quer de nós. Há coisas que a gente não precisa fazer, porque o Senhor não se agrada. O Senhor nos mostra que nós podemos frequentar lugares, mas vamos tomar cuidado aonde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo. Ah, mas isso contamina? Contamina. Ah, mas eu ouço alguém falar alguma coisa no rádio, contamina? Vai contaminando, sim. E aquilo vai entrando sutilmente nas nossas mentes. Pode ser muito radical, vamos dizer assim, isso. Mas eu não creio, eu creio que é isso que o Senhor quer de nós. Nós podemos fazer as coisas direcionados por aquilo que o Senhor nos manda fazer. Há lugares que nós não devemos estar, há coisas que nós não devemos ouvir e continuar agradando ao Senhor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E ao fim desses dias, a aparência deles era mais formosa que dos outros. Deus não nos leva a fazer nada que não seja muito melhor do que aquilo que o mundo nos oferece. Não tem como não ser, porque o Senhor tem cuidado de nós, em todos os sentidos. Vamos ficar atentos para as coisas que o Senhor está falando, porque Ele está falando. Ele está abrindo os nossos olhos. Não pensem que aquilo que o pastor está trazendo é radicalismo. Ah, mas a nossa igreja é muito radical porque não aceita isso ou aquilo. Está na palavra, é de Deus. Se é ser radical, as coisas que estão na palavra, nós somos radicais, mas não é não. É direcionado pelo Espírito Santo. Vamos ficar atentos, porque o inimigo não dorme. E ele quer nos roubar. Amém? Eu sou uma pessoa muito cética com coisas de internet, né? Graças a Deus, porque tem muita besteira lá. Mas eu tava vendo esses dias no Instagram tem uma página que chama Irmão Flash. É uma página de humor cristão. Mas às vezes ela coloca umas coisas sérias e tem uma coisa que pode parecer para muita gente coincidência, mas quando se trata de Deus eu não creio em coincidências. E ele diz assim, ó, o eclipse do Sol foi no dia 21, que teve agora. O pessoal viu esse eclipse que teve aí um tempo atrás? E dia 21 de agosto teve eclipse, eu não sei se, acho que foi na Europa, né, que deu pra ver direitinho, ficou de noite lá. E ele fala aqui, o eclipse do Sol foi no dia 21 de agosto, o furacão Harvey, que teve lá nos Estados Unidos no dia 25, e a enchente em Houston, causada pelo furacão, foi no dia 26. E ele fala, procure no Google simplesmente 21, 25 e 26 e ver o que acontece. E eu fui ver, e para minha surpresa não aparece nada disso. Quando você coloca 21, 25 e 26, coisas que aconteceram recentemente, que o mundo inteiro ficou sabendo, que foram calamidades, mas quando a gente coloca esses três números no Google, aparece Lucas 21, versículo 25 e 26, e ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Me deixou abalado, realmente. Ver a coincidência de algo que está acontecendo no mundo se cumprindo tão perfeitamente aqui, do jeito que a gente está vendo, mas o versículo 27 e 28 são muito bons para a gente, porque eles falam assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. Amém. A pastora Cleusa estava contando sobre não se contaminar com o mundo. Eu estava lembrando de um caos dos famílias. A gente foi visitar Ouro Preto. Péssima ideia. E aí nós fomos visitar lá, né, culturalmente, as tais das igrejas. Chegou uma hora que o meu sobrinho, ele era bem pequenininho, o Miguelzinho. Ele olhou assim pra gente, levantou a cabecinha e falou assim: eu não quero ir lá mais, não quero ir mais lá dentro. O Deus não tá lá. Desse jeito, o pequenininho tinha mais revelação que a gente, né? Aprendemos. Glória a Deus, fala a Deus. Então é isso, o mundo espiritual ele é muito real. A gente que está desatendo as coisas que acontecem ou trata separadamente. Mas o mundo espiritual é mais real do que essa cadeira azul aqui, né? É um fato. Abra comigo em João capítulo 4, a partir do verso 39, por favorzinho, como diria o Miguelzinho. João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, essa passagem se dá depois que Jesus tem um encontro com a mulher ali no poço, obrigada, com a mulher samaritana, inclusive, e eles estavam conversando e Jesus falou, pediu água para ela, e ela com aquela conversa toda, mas você não tem como pegar, eu tenho como pegar, e Jesus fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, eu te daria água. E aí ela pede água e Jesus fala sobre a questão dela não ter marido e ela se encontra com Jesus e vê que ele é profeta. Enquanto eles estão conversando, de repente vêm os discípulos e vê Jesus conversando com uma mulher samaritana, não entende, e aí fala a Bíblia que ela deixa o cântaro e vai para a cidade. Quando ela vai para a cidade, é onde chega esse texto aqui, essa passagem, ela começa a anunciar quem é Jesus. E é engraçado porque muitas vezes a gente pensa que para falar das verdades de Deus, ou para falar da palavra de Deus, ou para testemunhar Cristo, eu preciso de uma divisa, eu preciso de uma autoridade, eu preciso de um curso, eu preciso de um preparo, eu preciso de uma unção evangelística ou de um ministério evangelístico tremendo. E aquela mulher que já estava no 5º marido, que não era nem marido, eu imagino que grande fama ou boa fama ela não devia ter. O fato é que quando ela tem esse encontro real com Jesus, e Jesus oferece daquela água que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede, essa mulher foi falar para as pessoas da cidade, para onde ela morava, que ela teve encontro com aquele que deveria ser o Cristo. Engraçado porque ela tem esse encontro com Jesus e apesar de toda a sua história, eu imagino, nós somos uma igreja pequena, comunidade pequena, e a gente conhece um pouco uns aos outros, e cidade pequena e uma pequena vila também, imagino que eles sabiam tudo da história da mulher, e provavelmente falavam dela, mas de repente aquela mulher tinha tido um encontro com alguém. E alguma coisa deve ter chamado a atenção no testemunho dela, porque algo diferente tinha acontecido.
De repente, a mulher que nós conhecemos e tinha uma vida toda estragadinha, estava falando de alguém que conhecia sobre ela. Interessante. Então, não importa que tipo, é claro que o evangelho nos transforma, diga amém. É claro que conforme você vai tendo contato com a palavra, você vai sendo transformado. Mas o preparo evangelístico todo dessa mulher foi ter um encontro com Cristo. E para você ter testemunhar de Jesus, a única coisa que você precisa é um encontro com Cristo. Então, se nós já tivemos esse encontro, nós já estamos capacitados por Ele mesmo para testificar de Jesus. Então, ela chega na cidade e começa a falar com as pessoas, e aí os samaritanos vão até Jesus, e quando eles começam a conversar com Jesus, ao contrário de muitos lugares por onde Jesus passou, que falam, olha, Senhor, não fica mais aqui, aparta-se de mim. A gente pode se lembrar de quando ele expulsou aqueles demônios e mandou lá para os porcos. E as pessoas expulsaram Jesus daquele lugar, mas aqui eles viram a preciosidade que era Jesus, e eles insistiram para que Jesus ficasse, Jesus ficou ali 2 dias. Mas aí me veio um texto que me chama muita atenção, que são os versos 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, não só por causa da palavra da mulher, mas por causa de Jesus, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, quando nós falamos de Jesus, o nosso papel nem deve ser, nem devemos tentar ter a pretensão, a intenção de convencer alguém de quem é Jesus. O nosso papel é muito simples, é só testificar sobre Cristo. E o resto, o próprio Jesus se encarrega de se mostrar, o Espírito Santo vem e mostra quem é Jesus e traz convencimento. E aí as pessoas não mais começam a crer em Jesus a partir do meu testemunho, mas a partir daquilo que elas mesmas têm ouvido e visto da parte do próprio Deus. Eu sei que quando eu estava lendo isso essa semana, falei, Jesus, eu queria frutos assim. Que eu comece falando de Cristo, mas que as pessoas mesmas vão tendo as suas próprias experiências com Jesus, de forma que ela não precise mais que eu indique o caminho, mas que ela mesma vá crescendo no Senhor e vá aprendendo de Deus, da parte do próprio Deus. Aqui, para mim, era um fruto maduro. Aqui, para mim, eram pessoas que a mulher fez o papel dela, ela só foi contar o que aconteceu com ela. Isso é ser testemunha. Eu vou contar aquilo que eu vi, então eu vou testemunhar, é só isso. Meu papel é abrir a boca e falar. E ela fez, ela deu testemunho daquilo que ela experimentou com Cristo. E aí eles começaram a crer, não mais só por causa do testemunho, mas porque eles falaram, agora a gente tem visto e a gente tem crido. Eu falei, uau, eu quero frutos assim, Senhor. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, que é abrir a boca e falar, mas que os nossos frutos sejam assim, sólidos, maduros, que eles possam ter essa experiência própria com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou falar bastante. Só que não. Eu vou só pegar alguns pontos de algumas coisas que vocês disseram e depois eu vou falar aquilo que propriamente Deus me deu. Eu quero começar por esse assunto que o pai trouxe logo de início, sobre o assunto do Banco Santander e linkando um pouco com o que o Pedro estava dizendo aqui. Embora eu entenda que esse texto que você leu se refira já ao tempo da tribulação, a Bíblia fala que nós podemos olhar para o céu
e se somos capazes de olhar para o céu e reconhecer se vai chover, se vai abrir o tempo, nós devemos ser capazes também de olhar para o céu e compreendermos os momentos que nós vivemos, né? Existem muitas coisas no mundo que me parecem cíclicas. Houve uma manifestação não só de evangélicos, e não só de cristãos em geral, cristãos aqui de uma forma genérica, né? Mas também de muitas pessoas a respeito da tal exposição do Santander. Eu estava comentando com a Anice como parece que depois de um tempo em que temos sido bombardeados por determinados tipos de pensamentos, todos numa direção, parece que a sociedade, as pessoas começam, às vezes, a se levantar e falar, chega, eu estou cansado disso. E mais ou menos é um movimento na direção contrária. Mas essas coisas são cíclicas. Daqui a algum tempo volta tudo de novo. E eu falava para a Anice, não devemos jamais pensar, primeira coisa, que isso é a resolução de um problema, porque na verdade, é como se você tivesse um elástico, você puxasse muito para cá assim, aí depois ele vem para o outro lado, mas ele nunca vai vir com a mesma força. E aos poucos, essas ideias vão sendo sempre abraçadas, ainda que hoje nós tenhamos uma certa resistência a elas. Esse mal vai chegando e vai, né, tomando tudo. E ainda bem que isso acontece. Porque se o mundo ficar do jeito que nós gostaríamos que ficasse, nós não vamos ansiar pela volta de Jesus. Porque Jesus fala que ele está preparando uma noiva. A noiva, se tem uma coisa que a noiva queria naqueles tempos, né, quando no costume judaico o homem ia embora, preparar a casa, depois voltava para buscá-la, se tinha uma coisa que ela queria, que ele voltasse logo. Mas a gente fica tão acostumado e tão acomodado e tão feliz com a situação quando fica bom que a gente esquece um pouco. E eu penso às vezes que Jesus permite que a gente passe por esses apuros para a gente lembrar que a gente não é daqui, que a nossa terra é em outro lugar e que a gente precisa esperar o noivo. E se a igreja vai esperar o noivo pura, com vestes brancas e com atos de justiça, então a gente não pode mesmo se misturar com o mundo de forma nenhuma, como a Cleusa estava falando aqui. Eu estava comentando essas coisas com a Anice, aí ontem à noite um aluno cristão me chamou, professor, você vê essas coisas e tudo, não sei o quê, e eu comentei exatamente isso. Está acontecendo um movimento no sentido contrário, né? De revolta em relação a essa agenda toda que é despejada sobre nós. Que bom, professor, porque ainda há esperança, porque não sei o quê. Eu falei, ele falou, nossa, nós devemos orar para isso continuar. Olha aí também você. Eu falei, eu só oro pelo arrebatamento. A única oração que eu faço é Maranata, vem me buscar logo, que esse planeta está muito chato. Isso aqui perdeu a graça. Eu só espero que Jesus volte logo. Eu não vejo a hora de ir embora durante ir para casa. Eu não quero morrer. Eu quero ver até os 115, já falei isso. Né? Mas eu oro que Jesus me leve, que Jesus nos leve logo para casa. Que venha logo nos buscar. Aqui não é a nossa casa. E o menino veio assim, porque como profeta, desculpa estar rindo, meu Deus. Como profeta, a gente precisa orar pelo bem das pessoas. Eu falei, olha aqui, pelo bem da nação, da nossa nação. Eu falei, então, essa não é a nossa nação. Deixa eu te perguntar, você escolheu nascer no Brasil? Você não. Vocês escolheram nascer no Brasil? Eu nasci no Brasil porque eles estavam aqui, mas se eles estivessem lá no Zaire, que existia na época, hein? Eu teria nascido lá. Se eles estivessem no Vietnã, eu teria nascido no Vietnã. Se eles estivessem na Austrália, eu teria nascido australiano. Eu nasci no Brasil. Eu não tenho nenhum compromisso com lugar nenhum dessa terra, porque, por acaso, eu vim aqui. Eu tenho compromisso com o reino de Deus, porque Jesus me gerou. Essa é a minha casa. Bom, isso me leva a outra reflexão. Nós estamos aqui representando o reino do Senhor. E a Cleusa estava falando sobre as misturas. E eu, domingo, estava falando sobre a travessia do mar, né, do Rio Jordão. Eles tinham que atravessar e conquistar aquelas terras. Algumas tribos estavam dispostas a atravessar. As outras tribos entraram.
E eu estive lendo Josué, comecei a ler Juízes agora. Tenho certeza de que a Priscila está lendo também por aí, né? E a história é triste porque os povos entraram naquele território, mas eles não foram capazes de expulsar os povos inimigos. E, invariavelmente, nunca foram os... Presta atenção, meu querido. Nunca foram os povos inimigos que se converteram ao povo de Deus. Sempre foi o povo de Deus, sempre, historicamente, foi o povo de Deus que perdeu os seus valores e se deixou contaminar pelos povos inimigos. Pode ler a história de Juízes, você não vai encontrar que os cananeus se converteram, você não vai encontrar que os jebuseus passaram a adorar a Jeová. Isso não acontece. Toda vez que a gente dá o braço para o mundo, a gente é que fica parecido com o mundo, não é o mundo que fica parecido com a gente. Me mostre na Bíblia um lugar em que deu diferente. Porque a nossa natureza é essa, porque nós somos feitos disso. Nós somos assim. E é por isso que, às vezes, a Riqueza fala em radicalismo, o crente é radical. O crente é radical. Porque ele conhece a sua natureza, ele sabe do que ele é feito. E ele sabe que se ele não for radical consigo mesmo, ele está fadado ao fracasso na vida espiritual. Então, essa coisa da mistura é muito séria, é muito séria. Eu estava ontem conversando com um professor de história, lá no Mackenzie, ele ia fazer uma palestra sobre o cristianismo, né? E nós começamos a falar exatamente sobre a igreja na Idade Média. Comecei a fazer algumas perguntas para ele. Então, por exemplo, todo o panteão de santos da Igreja Católica surgiu por causa de acordos políticos. Tem um tal de São Luís, não sei se é o do Maranhão ou não, ele estava me contando ontem, que foi um rei francês, foi o Luís IX, que morreu numa cruzada, então eles resolveram beatificar o cara para fazer homenagem a ele. E assim por diante. Tudo acordo político. Tudo acordo político. E toda vez que a igreja tentou se misturar com política, deu ruim, como diz aí na linguagem popular. É sempre a mesma coisa. É a gente tentando andar de braço dado com conceitos, com valores, com princípios, com procedimentos, com costumes do mundo, e o povo de Deus caindo do cavalo. Não foi para isso que Jesus chamou a gente. E é por isso que eu falo, esse lugar não é meu lugar. Eu tô lascado aqui. Você também. Eu só espero que Jesus volte logo. Mas enquanto isso a gente prega o Evangelho. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. E quero contar um testemunho aqui para a glória de Deus. Isso já sabe. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, quantos são muitos dias para você? 1 ano, muito bem. Depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Graças a Deus que Ele faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos parar aqui no versículo 6, então. Eu quero mencionar 3 versículos que me chamam muita atenção. Versículo 1. Lance o teu pão, ou lança o teu pão sobre as muitas águas. Pode demorar muito tempo, mas você vai saber o resultado daquilo que você fez. Versículo 6. Assim como não sabes qual é o caminho do vento,
Vou ao final, versículo 5, perdão. Vou ao final do versículo. Também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente também não sabe como se formam os ossos lá no oculto. Existe um trabalho de Deus que é feito no oculto e que a gente não enxerga, mas Deus está fazendo. E o versículo 6. De manhã você lança semente e à tarde você também lança semente. Pode ser que uma brote, pode ser que a outra vingue, pode ser que as duas floresçam. Mas o nosso papel é lançar a palavra. O semeador saiu a semear. Paulo dizia para Timóteo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E eu vim contar hoje um testemunho que eu recebi na terça. Aconteceu um evento lá na escola e eu e o Ion ficamos bastante entristecidos com o evento. Não por nada, mas muitas coisas às vezes nos fazem pensar que a gente está desperdiçando energia. Há algumas semanas, uma mulher, uma jovem, me convidou no Facebook. Toda vez que um nome de gente que eu não reconheço, por exemplo, Cleusa, eu já sei que vai ser a Cleusa, aí vou adicionando. Mas quando é a pessoa que eu não conheço, eu dou uma sapeada primeiro na página da pessoa. Aí, se eu sei que ela é de Votorantim e conhece, eu não sei o nome de ninguém de Votorantim, eu vou lá uma vez por mês, mas eu não aprendi o nome de ninguém, né? E que eles não me ouçam. Mas eu tenho, infelizmente, não é meu forte decorar o nome das pessoas. E aí, quando eu vejo que conhece lá o Rafael e a turma toda, então eu adiciono. Mas às vezes no Mackenzie também aparece. Apareceu o nome da moça, Bianca Nascimento. Bianca é um nome não tão incomum e Nascimento também. Se você clicar no Google, deve aparecer umas 30 Biancas Nascimento por aí. Enfim, a moça, Bianca Nascimento, eu vi que era do Mackenzie e de uma turma antiga. Aí eu adicionei, bom, falei, ex-aluna minha, tudo bem. Isso faz coisa de um mês, 3 semanas a um mês. Terça-feira ela me chamou no chat. E ela falou, lembra de mim, professor Fábio? Eu falei, não. Falei, seu nome não é estranho, mas também não poderia ser, né? Falei, não lembro de você. Fui sua aluna em 2007, faz 10 anos, portanto, não ia lembrar. Mas eu nem dava aula no terceiro ano naquela época. Eu falei, você foi minha aluna no primeiro ou no segundo ano? Isso, no primeiro ano. Aí ela falou, eu tinha muita dificuldade naquela época e era muito difícil. E eu fui perguntar em que ano ela se formou. Você se formou então em 2009? Não, eu não me formei lá. Eu repeti o ano, em 2007. Eu perdi a bolsa. Ela era bolsista, era uma menina que levantava às 4 da manhã para chegar ao Mackenzie, chegava na sua casa às 17 horas todo dia. A escola é puxada, ela não aguentou o ritmo, não aguentou o tranco. Foi reprovada. No final do ano perdeu a bolsa e ela saiu e voltou para a escola pública. Ela foi aluna do Mackenzie só em 2007. Ela falou, você lembra da história que o senhor contava da ovelhinha? Tem uma aula em que eu falo sobre, era um texto de Camões que eu lia, e o Camões falava que nós devíamos ser calmos como as ovelhas, e aí eu paro a minha aula para explicar que a ovelha encabeça a lista top 10 da estupidez animal, né? E se tem um animal estúpido sobre todos é a ovelha. Você lembra dessa aula, gente? Você lembra? A Lia também lembra dessa aula. A ovelha é absolutamente estúpida. Deus fez a ovelha muito estúpida. E eu vou contando, então, algumas características que a gente aprende nos livros aí, né? Estudos bíblicos, que a gente ouve de vários pastores, muita coisa que a gente vai ouvindo, né? Sobre a estupidez da ovelha. E no final eu falo, então, gente, Jesus fala que ele é o bom pastor. Portanto, ele está vendo que nós somos as... E não tem nada a ver, porque era aula de literatura portuguesa, mas no meio você solta uma assim e continua a aula, né? A menina falou assim, eu terminei aquele ano, eu entrei em depressão, porque eu não consegui terminar a escola, mas eu lembrava todo dia daquela história que você falava da ovelha. Jesus me encontrou, eu fui salva, ungida por Jesus. Eu voltei para o Mackenzie, eu me formei em propaganda e marketing em 2015. E desde lá eu estou te procurando pela escola, eu não consigo te encontrar. Não sei porque o prédio está ali na frente, mas enfim. Não, e eu
O Senhor me resgatou. E quando eu estava pegando o canudo na formatura, eu orei por você, professor. Porque Deus usou a sua vida para me alcançar. Uma besteira, assim, entre aspas. Eu só falei da ovelha no meio de uma aula, em tom de brincadeira. E ela falou, naquele dia, quando você falou a história, você ficou perto da minha carteira. Parece que você estava falando comigo. Eu entrei em depressão, mas Jesus esteve comigo todos aqueles dias. E eu me lembro até hoje, e ela falou, eu oro até hoje por tua vida. Num dia em que eu estava triste, eu e Ion, por causa de algumas coisas, o Senhor mandou uma menina que foi aluna minha 1 ano só. Lançou muitos dias, Levi, não podem ser 10 anos. Não precisa ser 1 ano só. 10 anos depois. Está em outro ministério, nem sei onde ela mora, está formada, fazendo a sua vida. E Jesus só chama a gente para pregar o evangelho. A gente não sabe, Janete. Quem está ouvindo, Deus forma os ossos no ventre da mulher grávida. A gente não sabe como, a gente não vê nada sendo formado durante, mas Deus está fazendo. Alguns se convertem e Deus permite de vez em quando que a gente receba as notícias. Não é glória minha. Eu faço isso todo ano. Eu conto essa história todos os dias. Na frente, eu falo da Lia gritando para a ovelhinha. Na sala dela, eu falei da Lia gritando ovelhinha lá. Todos os anos. Mas alguns são alcançados do jeito que Deus quer, porque Ele faz como Ele gosta. A gente só foi chamado para isso. A gente só foi chamado. E não era a melhor época da minha vida. O melhor de Deus eu tenho experimentado de 2010 para cá. Nem era a melhor época da minha vida. Era uma boa época da minha vida. Mas Deus estava usando. Lança a tua semente de manhã. Lance a sua semente à noite. Você não sabe qual vai prosperar. Vá jogando as sementes. Vá jogando as sementes. Ontem tivemos reunião de paz. Eu recebi 2 mães ontem. Uma de um menino que membrou aqui na igreja, do Renato. Ela é funcionária da escola. A outra eu não conheço. Eu não conhecia. É uma menina que tem vindo às vezes aqui, de óculos, uma baixinha. As duas não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. E nem a menina, que eu saiba, nunca teve encontro com Jesus. Mas a mãe disse para ela assim, as duas falaram, eu estou muito feliz que meus filhos estão na sua igreja. Eu espero que continuem indo lá. Não é glória de nenhum homem. É o nosso papel só. É só o nosso papel. Se a gente ficar olhando, Ana, muito para as circunstâncias do lado, a gente não entrega palavra nenhuma. Tem que parar de olhar para o lado e olhar para frente. Quem está lá na frente é Jesus. Eu fico olhando para a escola, porque está errado, falando com o Ion lá, meu parceiro, a gente desanima de muita coisa. Jesus não mandou a gente olhar para lá, mandou olhar para ele. Eu estava falando hoje na escola que quando a gente entra em crise, a gente sempre quer procurar os culpados e resolver os outros para a gente ficar bem. Não funciona assim. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu posso mudar. E eu tenho que me enquadrar na situação. E Jesus continua falando, esquece o que está ao seu redor. Olha para mim, olha para mim. Tem que ser desse jeito. Não tem outro. Aleluia. Queria dar esse testemunho para vocês e agradecer publicamente ao Senhor Jesus por fazer instrumento dele. E eu quero muito que o Senhor abençoe e que vocês recolham muitos frutos. Muitos frutos. Muitos. Jesus quer encher você de frutos, de experiências. Abra sua boca e semeia. Semeia. Eu não sou. A gente prega isso aqui, né? Qual é o êxito no testemunhar? É pregar o evangelho do Espírito e deixar os resultados com Deus. Eu só tenho que abrir a boca e deixar fluir. O que Deus vai fazer é problema dele, mas eu tenho que fazer minha parte. Amém? Que Deus abençoe.
Bom, pastor Fábio, continuando a, a sementinha, umas semanas atrás, a minha sobrinha Olivia, minha sobrinha Carol, eles, na casa da minha irmã, tem muitas assim religiões, né? Mas agora está bem melhor. O mais bonito que foi é que eu fiquei em cima da Carol, eu fiquei em cima da Júlia. E a Júlia, não, por causa aqui no meu cabelo, por causa da minha maquiagem, porque eu tenho Deus, eu conheço todo mundo. Eu tive toda a oportunidade de perguntar para ela se ela recebia Jesus então naquele momento. Mas não falei. Não falei porque não era para mim falar. Era para Carol, prima dela, levar ela até a igreja dela e ela aceitar Jesus. Que eu falei para ela, Carol, essa sementinha, essa pedrinha é sua, né? Pedrinha. E eu falei assim, Carol, a Carol, quando ela chegou aqui, ela era católica. Ela veio 3 vezes aqui na Água da Rocha. Essas 3 vezes ela apaixonou pela Água da Rocha. E o que ela aprendeu que pouquinho só, em seguida, ela aceitou Jesus. Aqui. Ela aceitou Jesus aqui e foi embora. E foi para outra igreja. E isso daí ela está levando agora as primas. E agora, esse final de semana, eu fui para lá e eu fiquei muito feliz, porque a Júlia também recebeu Jesus. E na escola, ela está passando a palavra do Senhor. Gente, então, eu acredito que é olhar para frente, tá difícil, mas tá legal. Eu estou passando o pouquinho que eu tenho, eu passo para minha família e está sendo muito legal, porque está escrito na Bíblia que profeta em casa não faz milagre, não tem honra na sua própria casa. Então, mas está indo. E essa sementinha que eu estou jogando aqui, que eu estou jogando ali, principalmente na minha família, está indo. Então, as 2 sobrinhas minhas, que era uma do Espiritismo e outra católica, já são do Senhor. Amém. Complementando não, dando seguimento ao que o Fábio falou, eu realmente me dispus a, sempre que pudesse, eu sempre procuro fazer isso, falar de Jesus. E a minha vizinha quer pedir para Glaucia orar, eu quis entregar, ela é espírita, entregar as 4 leis espirituais, eu pensei que ela fosse me bater. Quando eu entrei na casa dela, com as 4 leis e esta Bíblia, que eu queria simplesmente, eu vim aqui orar por você. Ela não deixou eu falar nada, catou da minha mão e falou, você está vendo esse cara aqui? Eu não acredito que esse cara morreu. Eu não acredito nada. Eu não sei porque ela ficou tão brava. Aí fiquei na minha, falei, tudo bem, desculpa. Aí depois ela continuou conversando, etc. O que eu me surpreendi é que eu não fiquei, porque ela é enorme, desse tamanho, e com a porrada verbal que ela me deu. Mas eu fiquei bem, eu achei assim o máximo, porque eu fiquei bem, não desisti de ficar na casa dela, falou um monte de coisa, e etc, etc. Ela tem um filho que é juiz, outro que é promotor, então os meus filhos ganham muito bem, falaram, glória a Deus, parabéns. Bom, aí, ainda bem que eu perdi meu bilhete único, porque agora, para poder ir de ônibus a algum lugar, eu tenho que ir lá na frente, senão nunca teria acontecido isso. Aí fiquei conversando com os motoristas. Não, primeiro foi de táxi.
Aí eu perguntei para ele, conversar, e ele disse que ele era, mas ele estava afastado. Eu falei, mas o senhor ele vai de vez em quando. O senhor chegou a declarar que aceita Jesus como seu salvador? Ele ficou quieto, não falou nada. Como tinha um trecho ainda, eu perguntei, o senhor gostaria de aceitar? Resumindo a história, o homem aceitou e falei, agora o senhor vá lá congregar na sua igreja. Ele vai, de vez em quando, assim, porque isso faz toda a diferença. Bom, aí foi no ônibus. Eu peguei uma motorista, eu entrei e nem percebi que era motorista. Aí eu olhei e falei, nossa, desculpa, né? Aí fiquei conversando com ela e ela também aceitou a Jesus. E a todos, o outro senhor não, que ele mora lá para lá, de Deus me livre. E essa moça também. Ela se chama Adriana, e só que eu aprendi uma coisa, na realidade eu queria mais contar isso. Procurei na minha bolsa depois. Eu preciso sempre andar com alguma coisa para anotar. Porque não adianta convidar, eu tenho que pegar o telefone e depois ligar. Eu até falei para a moça, olha, você que dirige sempre sabe que eu moro nessa rua. Passei meus telefones para ela, se você quiser, você vem até aqui que eu te levo à igreja. E é uma moça muito simpática e tudo. Então, eu agradeço a Deus de estar podendo fazer isso, e porque me faz muito bem. Não é nem... E como o Fábio, o senhor também disse, muitas pessoas vivem. Em algum lugar a semente vai brotar. Sabe, não estou conseguindo, eu falo, mas... E glória a Deus, e vamos em frente. Na verdade, é por isso que ele manda em mim. Então, chega nessa hora e mostra. Amados, a irmã falou uma palavra que o profeta não tem honra na sua casa. Eu quero adaptar isso aqui para a circunstância do que foi dito aqui. Fábio disse que as mães, vendo os filhos virem aqui, falam, não são crentes. Dizem, ainda bem que estão indo lá. Isso quer dizer que os filhos delas estão dando um testemunho, eles recebem uma influência, eles mostram aquilo que o Senhor faz. Mas os crentes dessa igreja não acreditam muito nisso. Eu não estou falando de você que está aqui, mas às vezes alguém que está aqui também não acredita muito nisso. A nossa igreja está pequena, nós somos fracos, nós não somos nada. Sabe, nós nunca tivemos pretensão de grandeza, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. E aquilo que a gente faz aqui abençoa vidas. E às vezes não abençoa aqui, às vezes abençoa pelo reflexo lá fora, como ela falou. Mas eu não quero orar só pelo nosso canteirinho. Mas eu quero dizer, Senhor, também é justo a gente gozar dos frutos. É gostoso saber que as pessoas são abençoadas a partir daqui lá fora. Mas que o povo daqui creia mais, para que nós possamos também recolher em nossos celeiros a colheita, porque eu acho que é nosso direito. Eu faço essa oração aqui de olhos abertos, estou orando ao Senhor. Que o nosso povo aprenda a recolher nestes celeiros o fruto, para que a unção de Deus que está aqui se propague a mais gente, porque se tem mais braços trabalhando, mais gente vai receber. E certamente Deus quer isso. Amém? E que use também o Levi nesse departamento para que ele também transmita a palavra, não só chutes na bola. Aleluia. Vamos ficar de pé. Estou brincando. A primeira parte é verdadeira, a segunda é brincadeira. Obrigado, Pai. Realmente conforta o coração da gente saber que pessoas que tiveram contatos, ainda que rápidos conosco, puderam experimentar da Tua presença em nossas vidas, apesar da nossa falibilidade, apesar da nossa falta de qualidade.
mas o Senhor é Deus grande e poderoso. Agora permita, Senhor, que nós também possamos nos alegrar de ver a tua obra avançando. E que os crentes dessa igreja reconheçam que esta igreja abençoa. Porque às vezes, olha assim aqui, Senhor, e eu mesmo às vezes olho e falo, estamos tão fracos, vamos fazer o quê? Não importa, é o Senhor que faz. É Cristo em nós, a esperança da glória. E é nesta fé que vamos avançar, Senhor. Nós não ficamos na Domingos de Moraes 1311 para ficarmos aqui cercados por paredes. Nós estamos aqui para servir de ponto de irradiação, para onde o Senhor quer que a gente vá. Pai, em nome de Jesus, prospera o reino de Deus em nossas vidas. Rimacha, canta, usa cada um, Senhor. Desde a Andréia ali, Ramacha, a Maria Eduarda, acolá. Outros aqui desse lado. Pai, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor do Pai, e a comunhão, o poder, a alegria do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.